Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Patrícia Borges, formada em Pedagogia, instrutora e terapeuta de Theta Healing. Eu tenho uma série de textos sobre o que eu aprendi com o Theta Healing. Ontem foi dia 1º de abril, dia da mentira, e eu já tinha um texto para postar, mas como ele é muito grande, eu fiquei pensando em como resumir para caber nas redes sociais. Bom, quem escreve me entende. Expressar claramente o que vem do coração pode ser um grande desafio. Imagine só resumir. Então, para sair da zona de conforto, entrar na onda da atualidade, resolvi gravar um podcast, deixando o texto por escrito no meu blog para quem preferir a leitura. O que eu aprendi com o Theta Healing. Quem mente engana a si mesmo. Aprendi na infância e da pior forma que cedo ou tarde a verdade sempre aparece, que é muito desconfortável quando isso acontece. Lembro de quando eu vivia no encantado mundo da Titícia Lagartixa, apelido de infância. E por estudar em uma escola com castelo, trem, animais, isso dava asas à minha imaginação. Lembro de enfeitar a realidade com pitadas de imaginação típica das crianças, contando que o trem levava a gente para dentro da floresta, mas esse trem não saía do lugar. E que além dos coelhos, tartarugas e pássaros que realmente existiam na escola, eu contava que na floresta também tinham leões, elefantes, cobras e muitas árvores e muito verde. Eu não me lembro do contexto da história que eu contei para um amigo do meu tio em um almoço que tinha grão de bico, em um apartamento lindo de cortinas grandes e brancas. Mas eu me lembro que essa história era rica em detalhes. E eu me lembro do cheiro da escola, da cara do amigo do meu tio me ouvindo com atenção e parecia estar entusiasmado, me perguntando mais e mais dessa historinha. Ele estava sendo um adulto adorável e entrou no incrível mundo da titice. Eu me lembro de me sentir tão feliz por ter alguém dando asas à minha imaginação, por ser ouvida, por ter alguém acreditando em mim, que posso sentir isso agora. Naquele momento, tudo o que eu estava imaginando era tão real que eu sinto meu coração acelerar ao lembrar do medo da bruxa no castelo. A mente mente, porque o subconsciente não diferencia a imaginação da realidade. Logo, aquilo para mim foi real, e ter alguém me incentivando me trouxe uma enorme satisfação, inclusive porque eu estava me conectando com o meu poder pessoal de cocriação. Então, como muitas crianças, devo ter repetido isso algumas vezes. Estímulo versus recompensa, diz aí quem nunca. Até que um dia a recompensa não funcionou e teve efeito contrário do que eu esperava. Eu entrava tão profundamente no mundo da imaginação que comecei a me perder na ilusão e sem conseguir ver a realidade. Eu estava crescendo e os meus colegas da mesma idade já não acreditavam mais em contos de fadas, fantasia e magia. Alguns, inclusive, conheciam a escola da qual eu estava falando e sabiam que boa parte da minha história não era real. E o que não é real e nem é dito como ficção pode ser considerado como farsa ou mentira. Foi isso que eles tentaram me alertar, na intenção de que evitasse repetir, e eu sou grata pelo aprendizado. Foi quando eu voltei a ver a verdade. Me senti mal ao perceber que todos sabiam que eu estava contando uma mentira, menos eu mesma. Porque eu não acreditava que aquilo era uma mentira. Para mim, era minha obra de arte. Eu não estava fazendo mal a ninguém, eu era uma criança me divertindo. E até hoje acredito que não existe mal nenhum nisso. Mas meu sonho é poder ensinar um pouco disso para as crianças um dia. Porque aquilo foi tão forte para mim que eu ainda me lembro da fisionomia, dos gestos que vi e até de algumas palavras que eu ouvi naquele momento. E olha que faz bastante tempo. Lembro de ter ficado tão constrangida e envergonhada, de ter sentido culpa e insegurança, me senti desconcertada e muito triste, porque o pior é que o encantado mundo da titice estava se desmoronando. Se naquele momento alguém tivesse me explicado a diferença entre mentira e criação lúdica, eu teria economizado alguns anos de terapia. Pois naquele momento comecei a acreditar nos meus colegas,
Também acreditei que minha história era uma mentira, pois até certo ponto eles estavam certos. Em nenhum momento eu disse que foi uma história criada por mim, mas eu também não sabia que precisava e para mim ela era real. Nessa perspectiva, naquele momento da infância, a ideia de que eu estava mentindo fazia muito sentido para mim, e sem perceber, acabei bloqueando a minha habilidade de imaginação lúdico-criativa. E com a mente infantil, percebi a realidade daquela situação. Senti e que isso estava me impedindo de enxergar a realidade e pode ser considerado como uma mentira. A experiência trouxe alguns benefícios temporários, mas não eram reais e pareciam não me servir mais. Me deparar com a realidade e a verdade doeu, mas perceber que eu estava acreditando na ilusão e sendo julgada como mentirosa doeu mais ainda. Percebi que a mentira tem perna curta, até porque o tempo é ilusão. Quem mente não percebe, mas quase todo mundo vê a mentira. E é muito constrangedor ser pego na mentira. E lá na infância cheguei à conclusão de que não compensava viver sozinha no mundo da titiça em busca de uma falsa felicidade, porque a essa altura só eu acreditava naquela história. Não que a Titiça fosse uma mentirosa, mas posso garantir que essa experiência tirou a Titiça desse lugar e eu, Patrícia, sou grata por isso hoje. Não quero dizer que a Titiça estava mentindo para um amigo do tio. Ela estava vivendo o mundo das crianças, mas ao longo do tempo, a história dela já não fazia sentido nem para ela mesma. Por meio dessa experiência, meu subconsciente registrou que ninguém mais acreditaria em mim. Aliás, a partir daí, comecei a pensar que nem eu poderia acreditar em mim mesma, porque para mim, toda aquela mentira era verdade e ainda é. E por isso concluí: quem mente engana a si mesmo. Eu não via como certo ou errado, não queria enganar ninguém. Minha intenção era ter atenção, ser vista e ouvida, ver a alegria no rosto das pessoas enquanto eu compartilhava algo que nos divertia. Eu demorei muito para entender o quanto essa criação lúdica é importante para a vida humana na Terra. De alguma forma muito inconsciente, eu já sabia desde criança que eu precisava da minha imaginação para criar a minha realidade. E essa era a verdadeira satisfação que eu buscava. Há algum tempo eu estou resgatando essa fé em mim mesma, graças à coragem que tive de olhar para essa e outras experiências por meio do Theta Healing e tirar muitos aprendizados. Um deles é de que eu não preciso me culpar por achar ter enganado as pessoas com a história que criei. Eu estava experimentando como toda criança faz, e considerar isso como mentira pode bloquear a criatividade. Sem falar que eu não enganei ninguém. Quem acreditou entrou no mundo da Paty e ele existia para mim e para quem acreditou, só não era real. Quem não acreditou não foi enganado. Isso também me trouxe mais conforto e aprendizado de que existe uma linha tênue entre a ilusão e a realidade. E eu sou grata por perceber, ainda criança, mesmo me culpando até certa idade, pois me possibilitou evitar mergulhar no mundo da fantasia e evitar que a mentira virasse parte da minha vida, mesmo sabendo que eu ainda me engano por meio de crenças inconscientes. Mas para isso, uso o Theta Healing. Aprendi a escolher quando me engano sem intenção de, e aprendi a evitar enganar a mim e outras pessoas propositalmente. Aprendi que posso ser feliz, posso ter alguém dando asas à minha imaginação, posso ser ouvida, posso ter alguém acreditando em mim sem precisar me enganar, e ainda posso criar o que eu quiser. Pois quem mente, percebendo ou não, com ou sem intenção, por diversão ou prevenção, engana a si mesmo. O que quero dizer com toda essa conversa é que podemos nos perder no encantado mundo da ilusão e nos acostumarmos tanto com esse universo que talvez seja muito desafiador conseguir tirar os véus e enxergar
que os outros percebem e até tentar convencer os outros do que não é real. Quem está habituado a se enganar acredita tanto na sua verdade que subestima a consciência, a inteligência e a percepção de realidade das outras pessoas. Quanto mais eu me enganava, menos eu vivia a realidade e a satisfação que eu adquiria me enganando era uma ilusão curta e perigosa. Sim, mesmo para uma criança, se ela não aprendeu que criar é diferente de mentir, isso pode se tornar um vício. A busca pela satisfação pode se tornar uma autoenganação. E desde então, minha busca tem sido pela mais alta verdade, acolhendo as ilusões que criei para aprender a criar a minha realidade de forma lúdica, porém consciente e da melhor maneira possível, para viver o encantado mundo do aqui e do agora da Paty. E hoje, deixo uma perguntinha para você. Qual é a história que você vem contando para si ou para os outros e que talvez não seja 100% verdade? Qual é a ilusão que te traz satisfação? E para que ela está te servindo? O que você está aprendendo com essa ilusão? O que te motiva a mentir, por menor que seja a mentirinha sem maldade? Qual é a finalidade? De qual lugar você se engana e por quê? Com qual objetivo você quer viver a vida real com aceitação de si mesmo e quem sabe atrair isso dos outros? Ou prefere viver só no mundo da fantasia? Por quê? Como você interpreta tudo isso que eu acabei de dizer? Quer conversar mais um pouquinho sobre esse assunto? Deixe aqui seu comentário. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhe. E eu agradeço por você me ouvir até aqui. Até breve.